O país que tem 2 vezes mais pirâmides que o Egito. O Egito não é a capital da pirâmide do mundo, nem mesmo do norte da África. Essa honra pertence ao vizinho do sul do Egito, o Sudão. Sim, o país com o maior número de pirâmides do mundo é o Sudão, e não estou sendo detalhista aqui. O Sudão tem entre 200 e 255 pirâmides conhecidas, em comparação com as 138 do Egito, e não, elas não foram criadas por antigos egípcios que poderiam ter vagado mais para o sul. Em vez disso, as pirâmides do Sudão foram construídas por membros do reino de Kush, uma antiga civilização que governou as áreas ao longo do rio Nilo de 1070 AC a 350 DC. Enquanto os Kushitas começaram a construir pirâmides cerca de 500 anos depois que os egípcios passaram por cima deles, as duas culturas os usaram para enterrar seus mortos. Os tamanhos das pirâmides também são muito diferentes. A média da pirâmide de Kushite tem cerca de 6 a 30 metros de altura, enquanto a média da pirâmide egípcia é de aproximadamente 138 metros. Uma das maiores concentrações de pirâmides de Kushita é a antiga cidade de Meroe, que fica perto do meio do dia moderno do Sudão. Só esta cidade contém cerca de 200 das 255 pirâmides do país, sugerindo que, em algum momento, era uma metrópole próspera. Apesar de saber quem os construiu e em torno de que período de tempo, os pesquisadores ainda têm muitas perguntas sobre as pirâmides sudanesas que ainda não conseguem responder plenamente. Eles usaram os mesmos métodos empregados pelos egípcios. Quanto tempo demorou para ser erguido? O que aconteceu com a sociedade como um todo? Agora, ninguém tem certeza. O país que tem 2 vezes mais pirâmides que o Egito. O Egito não é a capital da pirâmide do mundo, nem mesmo do norte da África. Essa honra pertence ao vizinho do sul do Egito, o Sudão. Sim, o país com o maior número de pirâmides do mundo é o Sudão, e não estou sendo detalhista aqui. O Sudão tem entre 200 e 255 pirâmides conhecidas, em comparação com as 138 do Egito, e não, elas não foram criadas por antigos egípcios que poderiam ter vagado mais para o sul. Em vez disso, as pirâmides do Sudão foram construídas por membros do reino de Kush, uma antiga civilização que governou as áreas ao longo do rio Nilo de 1070 AC a 350 DC. Enquanto os Kushitas começaram a construir pirâmides cerca de 500 anos depois que os egípcios passaram por cima deles, as duas culturas os usaram para enterrar seus mortos. Os tamanhos das pirâmides também são muito diferentes. A média da pirâmide de Kushite tem cerca de 6 a 30 metros de altura, enquanto a média da pirâmide egípcia é de aproximadamente 138 metros. Uma das maiores concentrações de pirâmides de Kushita é a antiga cidade de Meroe, que fica perto do meio do dia moderno do Sudão. Só esta cidade contém cerca de 200 das 255 pirâmides do país, sugerindo que, em algum momento, era uma metrópole próspera. Apesar de saber quem os construiu e em torno de que período de tempo, os pesquisadores ainda têm muitas perguntas sobre as pirâmides sudanesas que ainda não conseguem responder plenamente. Eles usaram os mesmos métodos empregados pelos egípcios. Quanto tempo demorou para ser erguido? O que aconteceu com a sociedade como um todo? Agora, ninguém tem certeza. O país que tem 2 vezes mais pirâmides que o Egito.